No mundo do crime, há uma estratégia conhecida, reconhecida e repetida. A estratégia de desqualificar quem investiga, quem denuncia e quem julga. E nós estamos verificando que lançam constantemente flechas contra a Operação Lava Jato, especialmente na esperança da desqualificação que possa fazer prevalecer a impunidade daqueles que participaram dos grandes escândalos de corrupção nesse país nos últimos anos, provocando essa indignação histórica que estamos vivendo. Daqui a alguns dias, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deixará a sua função. E nos últimos dias ele foi violenta e insistentemente atacado. E nós queremos fazer justiça ao seu desempenho. Registrar aplausos a quem se comportou como uma espécie de xerife no combate à corrupção. Reconhecer a importância e o valor da sua atuação para o sucesso da Operação Lava Jato, que é inegável. Ele, tanto quanto Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, o procurador Santos Lima, o juiz Bretas, do Rio de Janeiro, o ministro Edson Fachin, são figuras do mundo jurídico, autoridades judiciárias, permanentemente atacadas por aqueles que querem comprometer a Operação Lava Jato, impedindo o seu sucesso. Aqueles que querem a prevalência da impunidade sobre a justiça no país. Ainda recentemente, nós tivemos a polêmica em torno do comportamento do Ministério Público relativamente àqueles que criminosamente usaram recursos públicos para enriquecimento ilícito, transformando uma empresa, a JBS, numa grande empresa nacional e internacional. Pois bem, ao contrário do que imaginavam alguns, o Procurador-Geral da República pede a prisão de Joesley Batista, de Ricardo Saldi e do ex-promotor Miller. O ministro Fachin autoriza a prisão dos dois primeiros. Certamente, se isso não ocorresse, os ataques contra o procurador Janot seriam reiterados. Ainda agora, há a possibilidade de anulação de todos os benefícios concedidos aos delatores da JBS, exatamente em razão dos delitos que continuaram a praticar e que justificaram a prisão deferida pelo ministro Edson Fachin. Nós estamos registrando esses fatos da tribuna do Senado Federal porque consideramos da maior importância a defesa da Operação Lava Jato, a defesa da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça no combate à corrupção, nesta fase de limpeza que estamos vivendo no país, ou pelo menos nessa fase de tentativa de limpeza. E quando nos referimos a ataques, não podemos ignorar o que houve agora, recentemente, no estado do Maranhão, no mesmo palanque em que se encontrava o ex-presidente Lula e o governador Flávio Dino, do Maranhão, o senhor Stedley, do MST, fez ataques virulentos ao juiz Sérgio Moro com expressões chulas que desta tribuna repudiamos. Exatamente na esteira dessa estratégia de tentar desqualificar as autoridades que, nesse momento, são responsáveis pelo julgamento daqueles que cometeram crimes de corrupção ao longo do tempo no nosso país. É surreal
assistir esse tipo de comportamento. Quando o Brasil toma conhecimento de fatos escabrosos, relatados por delatores, inclusive com presença notória na vida pública brasileira, delatores que, como Palocci, ocupou cargos importantíssimos e na linha de sucessão do ex-presidente Lula estava em posição privilegiada. O seu depoimento não foi delação, o seu depoimento ao juiz Sérgio Moro foi certamente fulminante. E eu sei que terão enormes dificuldades de desmenti-lo. Ele passou a mensagem da sinceridade ao fazer denúncias gravíssimas que envolvem autoridades da República. Portanto, nesta hora em que essa tempestade devastadora se abate sobre a vida pública desse país, é preciso que as pessoas de bem se reúnam em torno da causa da moralidade pública, na defesa das instituições democráticas e, sobretudo, preservando a autoridade daqueles que investigam, denunciam e julgam para preparar esse país para um novo tempo. Quero aproveitar, senhor presidente, este momento para um outro tema. Nós estamos envolvidos com esta crise monumental que assola o Brasil e muitas vezes esquecemos de causas que podem considerar pontuais ou menores, mas que são transcendentais na vida das pessoas. São dramas humanos que não podem ser ignorados neste momento. Por isso, eu mudo de assunto agora, senhor presidente, para focalizar um drama vivido por uma família paranaense. As disputas judiciais em torno da guarda de menor estão envoltas num emaranhado de emoções que invariavelmente colocam a criança objeto da disputa em situação de extrema fragilidade. Quando o caso envolve uma disputa de guarda no plano internacional, a contenda ganha contornos ainda mais cruéis e muitas vezes até surreais. A sensibilidade humana, que deveria nortear as decisões sobre o destino de uma criança indefesa, e o princípio da razoabilidade, muitas vezes cedem lugar às sentenças proferidas no curso do litígio entre os pais, que colocam o menor em situação de total desamparo psicológico. Hoje trago à tribuna um caso emblemático, que nos sensibiliza enormemente e cujo itinerário trilhado vai de encontro aos procedimentos desejados na esfera do direito de família e do bem-estar do menor impúbere. Faço referência a uma menina de 3 anos, que possui dupla nacionalidade, francesa e brasileira, filha da psicóloga e professora universitária Valéria Guise Silveira. A referida menor foi trazida ao Brasil pela mãe em julho de 2014, em viagem autorizada pelo pai, e findou por ser devolvida à França em novembro do ano passado, numa ação que envolveu até viaturas policiais, lembrando uma operação de guerra para extraditar um mafioso. Em que pesem as complexas nuances jurídicas, o fato é que o bem-estar da criança deveria ser o bem maior a ser preservado e seguramente isso não ocorreu. O papel exercido pela Advocacia Geral da União, AGU, no bojo de um pedido de busca e apreensão e restituição de menor por meio de auxílio direto da cooperação jurídica internacional, fundamentado na Convenção de Haia, Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças de 1980, nos causou perplexidade, considerando que a postura da AGU deveria ser a proteção e salvaguarda da menor de nacionalidade brasileira.
em que pesem os detalhes do caso estarem sob o manto do segredo de justiça, e devemos preservar isso dessa tribuna, o fato é que a mãe, Valéria Guise Silveira, resolveu permanecer no Brasil após os 2 meses iniciais acordados com o pai francês. Vale ressaltar que a vinda da menor, em companhia da mãe, ocorreu segundo autorização expressa do pai, considerando que Valéria foi compelida a deixar seu lar com a filha por ter sido vítima de violências conjugais, que resultaram na prisão preventiva do genitor. Foi nesse contexto, após retirada das medidas adotadas pelo Ministério Público francês, que o pai da menor autorizou a viagem, quais sejam retirada do pedido de medida protetiva e guarda provisória. Valéria recorreu ao Judiciário brasileiro para permanecer com a filha no Brasil, na cidade de Curitiba, obtendo êxito inicialmente. O papel exercido pela AGU merece, no mínimo, uma profunda reflexão. Atuar para garantir a qualquer custo o retorno da menor à França, sem priorizar o bem-estar da criança e de sua mãe, gerou efeitos irreversíveis e difícil reparação. Fui recebido em audiência pela então secretária especial de Direitos Humanos, a doutora Flávia Piovesan, em março passado, oportunidade na qual, ao lado do pai de Valéria e avô da menor, entregamos um relato cronológico da situação que culminou na grave situação em que se encontram hoje Valéria e sua filha, separadas em território francês. Sem desejar emitir juízo de valor sobre o processo judicial em curso, me permito citar o professor doutor Jorge Fontoura, que contrapôs as teses da AGU, afirmando que, mesmo na Convenção de Haia, o mais importante é a saúde e o interesse da menor, como se pode depreender do artigo 13, a linha B do referido tratado. Sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior, a autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido não é obrigada a ordenar o retorno da criança se a pessoa, instituição ou organismo que se oponha ao seu retorno provar que existe um risco grave de a criança no seu retorno ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica ou de qualquer outro modo ficar numa situação intolerável. A execução provisória que motivou o retorno da menor à França, infelizmente, desconsiderou o entendimento até então vitorioso, bem como extinguiu as salvaguardas impostas pela sentença como condicionantes para o retorno da menor e de sua mãe à França. Valéria, uma mãe desesperada, aguarda a decisão de apelação no Tribunal Federal Regional da 4ª Região há mais de um ano. Esperamos que essa importante Corte de Justiça se pronuncie e traga à luz a esse caso. Até o momento, uma execução provisória em primeira instância que devolveu a criança para solo francês e mantém-se definitiva até o dia de hoje. A despeito de qualquer controvérsia, o que clamamos é pela saúde e o interesse da menor, os quais devem ser preservados acima das eventuais filigranas jurídicas. Aliás, o interesse da menor deve ser, nesse caso, a suprema lei. A situação da Valéria, na França, é aflitiva sob todos os ângulos. Perdeu a guarda da filha, responde a processo criminal com pena prevista de 3 anos de prisão e multa de 45 mil euros. Apesar de sua formação acadêmica qualificada, tenta se manter como cuidadora de animais e babysitter. O pai da criança dificulta ao máximo o contato da criança com a mãe, impede o contato com os avós, ignora os pedidos da filha para ficar com a mãe e voltar para casa. A criança viveu por 18 meses na França e 2 anos e meio no Brasil. Seus referenciais estavam no território brasileiro. Aqui vivia num ambiente familiar, frequentando a escola. Nesse itinerário em que a criança foi a grande vítima,
Cabe ainda uma reflexão sobre o papel da Autoridade Central Brasileira, órgão do Ministério da Justiça. A versão do pai estrangeiro não pode prevalecer em detrimento da mãe brasileira e da própria menor. São versões conflitantes. O que diz o pai francês não é o que repete a mãe brasileira. E, lastimavelmente, a Autoridade Central Brasileira preferiu ouvir as razões do pai francês. É preciso lançar um olhar humanitário sobre esse caso e perseguir a todo custo o bem-estar da menor. Que o bom senso prevaleça e ela possa recuperar os laços afetivos construídos em nosso país. O nosso apelo é para que, sobretudo agora, a Justiça do Tribunal Federal da Quarta Região seja célere, para que esse drama vivido na França e no Brasil possa se esgotar rapidamente e que se coloque em primeiro lugar o interesse da menor. Muito obrigado, senhor presidente.